Felipe Luiz fala tudo na entrevista coletiva, porém a fala não caiu bem no patrocinador master do Flamengo. O treinador quis defender Bruno Henrique, mas criou uma saia justa enorme com o patrocinador master do Flamengo. Protesto da torcida pressiona a diretoria e jogadores aumentam o coro. Como vai ficar a situação? Reunião adiada. Arsenal vence Real Madrid, se classifica e atrapalha planos do Flamengo. E o Georgian de Arrascaeta? Que água ele andou tomando? Porque esse jogador é o que eu e que toda a torcida quer. Será que foi José Boto falar que estava em busca de um meia e o uruguaio acordou? Porque estava num marasmo horroroso. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, sem folga, Flamengo se reapresenta hoje. Ou a hora que você já estiver vendo esse vídeo, já se reapresentou. E Alexandre passará aí por exames, aquela maquinazinha lá de ultrassonografia que o Flamengo adquiriu. O jogador saiu com um desconforto na coxa. Para não se prejudicar, já foi logo para o vestiário. E hoje será reavaliado. Felipe Luiz, na entrevista coletiva, falou que foi só um desconforto, nada assim para se preocupar. Mas a gravidade, se tem ou não, a gente só vai saber hoje no decorrer do dia. Isso mesmo. Vamos falar agora sobre Georgian de Arrascaeta. O que aconteceu com o uruguaio? Só foi o Flamengo falar que vai atrás de um meia, que o jogador resolveu querer jogar, porque final de 2023, o ano de 2024, e o começo desse ano, o jogador estava uma draga. Eu não vou mentir, pedia o fim do ciclo dele aqui sim no Flamengo. E não é que eu vou com o Maria vai com as outras não, que não quer o Georgian de Arrascaeta. Sou muito grato àquela geração de 2019. Sou muito grato. Mas a gente tem que ser realista. O jogador não estava jogando porcaria nenhuma. Esta é a grande verdade. Viver de lampejos pelo salário que ganha, isso já é uma ofensa os salários do jogador em relação ao trabalhador brasileiro. Já começa por aí. É uma ofensa o que ele estava fazendo dentro de campo para a torcida. Só que vamos colocar aí, dos 3 jogos para cá, eu não sei qual é a água que ele andou bebendo. Essa água espero que ela nunca seque. Porque dos 3 últimos jogos, 3 jogos, 4 gols. E ontem, com as 2 assistências que ele deu, ele se tornou o jogador com mais assistência no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Isso mesmo, ultrapassando o Everton Ribeiro. O Georgian de Arrascaeta aí chegou a 71 assistências, enquanto o Everton Ribeiro tem 69. E pode reparar, o Flamengo dependeu dele para ganhar do Grêmio, jogou muito bem ontem, fez um gol, deu 2 assistências, fez o gol contra o Vitória. Então, assim, é esse tipo de jogador. E ontem ele já não jogou tão bem, mas foi muito participativo. A gente viu o Georgian de Arrascaeta correndo, trabalhando, buscando, chamando a responsabilidade. Em um certo momento do jogo ele sumiu. Mas aí também ele é humano, né? Não é robô. Diferente do jogo passado, que ele chamou mais a responsabilidade e tudo mais. Então, assim, é esse uruguaio, é esse Arrascaeta que a torcida acostumou a ver e idolatrar. Temos que ser bem claros também. Ele é um dos grandes ídolos do Flamengo, sim. Sim, se é do tamanho que foi o Gabriel Barbosa, se é o tamanho que o Bruno Henrique hoje é, já não sei.
mas ele é sim um dos grandes ídolos da geração recente do Clube de Regatas do Flamengo. Isso a gente não pode descartar. Bom, a diretoria aí está pressionada, né? Os protestos ontem da torcida cobrando aí a diminuição do valor dos ingressos, principalmente quando o público foi anunciado, 32 mil torcedores, é isso mesmo? O Corinthians, que está uma draga, que está devendo Deus e o mundo, é o 30º jogo que ele coloca aí mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. Não pode acontecer, sincero e honestamente. O Flamengo precisa da sua torcida. Então essa diretoria tem que rever aí os conceitos. E o BAP aí internamente já falou que não se sentiu confortável com as vaias, com a homenagem que ele recebeu lá no Maracanã. E a homenagem que ele recebeu, a cobrança da torcida, fez com que alguns jogadores se falasse, melhor dizendo, já que a palavra sumiu. E o Danilo foi bem claro. O Flamengo precisa da torcida. O Flamengo é o povão. O clube precisa da torcida. É ela que paga. É ela que paga os salários, as contas do Clube de Regatas do Flamengo. Ah, não, mas tem que ver que o patrocínio, se não é a maior audiência que tem, e quem dá essa audiência é o torcedor, não tinha os patrocínios. Não tinha os patrocínios. O BAP, ele tem que entender que o Flamengo é de todos. Desde o pobre lá embaixo mesmo, que luta com dificuldade no sol do dia a dia e tudo mais, ele tem direito de ter um lazer. Como o rico, que tem as suas melhores condições. Todo mundo é Flamengo. O Flamengo tem todas as classes sociais, está em todas as classes sociais. Então é obrigação do presidente a atender todas as classes sociais, porque na hora que precisa, a torcida está sempre aí. Então o Danilo falou, o Gerson também falou, cobrou mais postura aí, melhor postura da direção. Vai resolver? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas é o que a gente quer. Porque na hora que precisa, a torcida está lá. Na hora que precisa, a torcida está sempre ali. Então, vamos aguardar para a gente ver como vai ser essa posição da diretoria daqui para frente. Felipe Luiz abriu o verbo ontem, mas rasgou o verbo ontem na entrevista coletiva. Rasgou o verbo, rasgou. E também criou um mal-estar indiretamente. E pode ter consequências. Nada que vai tirar o Felipe Luiz, não, nada disso. Antes de criar um tumulto aqui. Mas o Felipe Luiz já sabe que vai ter que ter uma conversinha aí com o presidente, porque a fala dele repercutiu de uma certa maneira negativamente. Bom, vamos lá. O Felipe Luiz falou vários assuntos. Vamos interagir aí com os assuntos que ele falou. Foi perguntado sobre o Alexandre. Ele falou que ele saiu porque sentiu um desconforto. Beleza. Resolvido o problema, que vai ser reavaliado hoje. Falou sobre o Pedro, que a princípio o Pedro não tem condições de ser titular. Vai entrando aí gradativamente. E é isso mesmo que tem que fazer. Tá certo? Tem que fazer. Foi perguntado se ele não tem uma preocupação de novas lesões. Ele falou, qualquer jogador que pisa dentro de campo está sujeito a ter lesões. E aqueles que estão voltando de contusão, pode tê-las novamente. Isso ele não falou nenhuma mentira, ele jogou aberto. Ele foi de peito nas lanças. Isso aí, mais uma vez, eu adoro as entrevistas coletivas do Felipe Luiz, porque ele não foge. Ele não vem com aquela falinha docinha, não. Ele fala o que ele pensa, o que ele acha, e é isso mesmo dele. Parabéns e que continue assim. E ele mostrou que mesmo na diversidade, sendo cobrado e tudo mais, ele continuou do mesmo jeito. Então, nada mais justo também de vencer, ele continuar dessa mesma maneira. Só que aí, ele falou sobre o caso do Bruno Henrique.
E o que ele falou é a pura verdade. É a pura verdade. Até que se prove o contrário, ele é inocente. E sim, vai continuar no grupo. Até chegar aí uma notificação onde ele possa vir a ser suspenso preventivamente e tudo mais. Aproveitando essa parte do Felipe Luiz, daqui a pouco a gente vai voltar nele de novo, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique definiu aí que o advogado dele será o Ricardo Pierre Nunes. Ele já defendeu outros jogadores aí em relação a essa situação de casas de aposta. Então ele que vai fazer aí toda a defesa do atleta. Bom, vamos lá, continuando. O Ministério Público deve tomar um parecer e deve fazer aí, deve aceitar o pedido da Polícia Federal. Se isso acontecer, o Bruno Henrique deve ser suspenso aí preventivamente por 30 dias. Tá? Lembrando, ele não é culpado, mas deve ser suspenso por 30 dias. Advogados explicam que esse movimento é natural. Não quer dizer que o jogador está sendo condenado, não. Ontem, o presidente do STJD deu uma entrevista na ESPN e falou aí sobre o caso do Bruno Henrique, que pediu a documentação à Polícia Federal para avaliar e tudo mais. Lembrando, a princípio, não vai ser pedida a suspensão preventiva dele, porque o caso aconteceu lá em 2023. E que agora, no momento, não tem indícios que ele possa vir estar fazendo ou continuando estar fazendo essas questões de manipulações. Então, a princípio, pelo STJD, não. Mas pode acontecer do Ministério Público pedir sim, e isso pode vir a atrapalhar a situação do Bruno Henrique. Beleza. Bom, vamos lá. O Felipe Luiz pegou e falou que ele já recebeu proposta de casas de apostas e que ele não aceitou. E que as casas de apostas estão fazendo mal para o futebol. E que daqui 20 anos vamos olhar para trás e ver aí o quão mal essas casas de aposta fizeram para as pessoas. Quando ele falou isso, o patrocinador do Flamengo já não gostou. E o Felipe Luiz aí pode ser chamado pelo BAP para esclarecimento dessa fala dele. Por quê? O Flamengo hoje é patrocinado pela Pixbet. E uma coisa é certa. Isso aí, qualquer um que estiver assistindo aqui, acho que não vai conseguir ser contrário. As casas de aposta não obrigam ninguém a apostar. Ninguém a apostar. As casas de aposta não pegam algo, bate na porta da sua casa e fala assim, você é obrigado a entrar e apostar. Aposta quem quer. Esse é o primeiro ponto. Aposta quem quer. A situação dos cartões e tudo mais, as próprias casas de apostas também estão sendo prejudicadas nesse ponto. Existe uma situação da CPI lá das casas de apostas que está ocorrendo em Brasília, que tem o caso do Paquetá e tudo mais, de nas casas de aposta, e aí acho que teria que acontecer isso, de acabar com esse negócio de cartões, de apostar nos cartões. Que aí acabaria. Que deixaria o resultado. Porque o resultado não tem como você manipular. Ah, mas aí o cara pode oferecer dinheiro a ele para ele poder fazer um gol contra. Aí eu vou apostar que ele fez o gol contra. Poxa, aí, me desculpa, o próprio treinador e o próprio presidente, o dono do clube, no caso da SAF, os presidentes, caso não são SAFs, vão conseguir perceber nitidamente se foi ali intencionalmente ou não intencionalmente.
Aí o jogador tem que ser punido. Mas essa questão de cartões, por exemplo, essas questões de escanteios, também tem que ser acabados. Por quê? Isso a gente sabe que pode ser manipulado. O Bruno Henrique, ele pode ter sido inocente, igual eu falei no vídeo passado. Mas a fala dele na mensagem para o irmão mostra completamente diferente. Porque quando ele vira para o irmão e fala que ele deva vir a tomar o terceiro cartão, isso é natural. Os clubes fazem isso. Os próprios treinadores pedem. Já que vai ter um jogo menos importante logo em seguida, ele fica livre, paga a suspensão e fica mais tranquilo. Isso sempre foi, a vida inteira no futebol sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que o erro do Bruno Henrique foi falar para o irmão, e aí o irmão falou então que faria aposta e que guardaria o dinheiro. E aí o Bruno Henrique simplesmente foi lá e de uma certa maneira concordou. Aí a confusão toda armada. Na ESPN foi levantado, acho que foi o irmão, a esposa do irmão, acho que tem uma prima dele ou tia dele, e algumas outras pessoas, que o dinheiro que eles ganharam não chega a 0,5% do salário do Bruno Henrique. Por que o Bruno Henrique não pegou esse dinheiro e não entregou para eles? Então, assim, é isso que não dá para entender. E como foi falado, a reportagem, 20 dias antes do jogo contra o Santos acontecer, o Flamengo teve uma palestra falando sobre a casa de aposta, para os jogadores não se envolverem e tudo mais. Conclusão? Tá aí a bagunça, a bomba toda. Então, assim, o advogado do Bruno Henrique agora vai ser o Ricardo Pierre Nunes. O Flamengo está dando todo o suporte jurídico também que o jogador precisa e tudo mais. A fala do Felipe Luiz foi para proteger o amigo e o jogador, mas não caiu bem dentro do patrocinador master. E aí o Felipe Luiz deve ser chamado aí para uma conversa, porque não caiu bem mesmo. Para finalizar o vídeo, reunião adiada aí. O Arsenal praticamente perdeu o título da Premier League. O Liverpool pode ser campeão já nesse final de semana. Se o Liverpool ganhar e o Arsenal não ganhar, acaba o campeonato. O Liverpool será campeão. Porém, teria uma reunião agendada hoje com o staff do Jorginho, com o Arsenal. Só que com a vitória e a classificação do Arsenal ontem, essa reunião foi adiada. Porque o Jorginho está concentrado para a competição. E é mais do que certo. Muda a situação dele para vir com o Flamengo? A imprensa inglesa continua cravando que ele vai ser jogador do Flamengo. José Boto não confirma. Simplesmente fala que está bem encaminhado e que está na mão do jogador. Mas, isso eu trouxe um vídeo há algum tempo atrás, a classificação aí para as quartas de final. Quartas ou semi? Agora nem lembro, desculpa. Essa classificação aí adiou a conversa do staff com o Arsenal. Vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Dá essa moral pra gente. Quanto mais like os vídeos tem, mais comentários, o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório. Dá essa moral, ajuda a gente. Devagarzinho a gente está crescendo com a sua ajuda. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Mas senta o dedo no like, comenta, compartilha. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.